Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso MBCV Cast. Toda quinta-feira à noite nós nos reunimos com alguma personalidade, com alguém que tenha uma história de vida para contar, que possa compartilhar o conteúdo conosco e que possa edificar as nossas vidas também, né? Então nós estamos hoje, quinta-feira, com um convidado muito especial. Falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você não é o nosso seguidor, inscreve no canal. Você não vai se arrepender. Sempre nós estamos trazendo excelentes conteúdos para que você possa viver uma vida melhor e a partir da questão de você ouvir os outros, a gente tem duas maneiras de aprender, né? Ou é vivendo as experiências, ou é vendo e ouvindo as outras pessoas com as suas experiências, e aí a gente pode reter aquilo que é bom para nós. Mas quero apresentar para vocês na noite de hoje Rafael Tavares de Andrade. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui para falar de amor. Falamos de amor, olha que coisa, que assunto, gente, falar de amor. E o Rafael, ele vem aqui nesta noite nos contar um testemunho maravilhoso e diferente, algo que aconteceu com ele na vida dele e que não foi algo planejado, mas que Deus ele permitiu que assim acontecesse para que ele pudesse hoje estar compartilhando isso conosco, e não só conosco, né, mas com tantas pessoas que vão ouvir nossos MBCV Cast. Então, o Rafael, ele acabou, agora no dia 3 de novembro, né, acabou de editar um livro, tá aqui o nosso livro, Um Amor para Toda a Vida. Então, Rafael, vamos começar pelo início, né? Você é um eletromecânico que também virou escritor? Foi isso. Devido à minha história de vida, o desejo de ser útil de alguma forma, né? E, de certa forma, me facilitou a escrita do livro o fato de eu gostar de planejar, de escrever, de organizar coisas, assim. Gosto disso e aí resolvi escrever, contar minha história, né? Para passar para outras pessoas, né? De forma escrita. Sim, porque na verdade o que fica de nós, né? Mário Sérgio Cortella, que eu gosto bastante, fala sobre isso. O que fica de nós é aquilo que a gente materializou. O resto, em 50 anos ninguém mais vai ouvir falar sobre Rafael Tavares de Andrade, nem Eliane Salles. Mas enfim, Rafa, então vamos falar um pouquinho sobre esse livro, vamos falar sobre esse testemunho, né? Você é casado com a Mari Lise, né? E esse casamento, eu li o livro é emocionante, o livro fala de uma história de amor realmente. Então vamos falar um pouquinho sobre essa história de amor, como é que tudo começou? Tá bom. Eu quero falar primeiramente que eu estou bastante... Esse assunto me emociona. Agora há pouco tempo nós tivemos um evento assim incrível aqui na sede, para quem gosta de romance, de amor, de história de amor. Foi um casamento coletivo, né, onde se casaram 9 casais de irmãos, amigos, conhecidos nossos ali do Ministério da Família. E foi uma emoção atrás da outra, assim. É a soma de... Tu vê 9 noivas entrando uma atrás da outra, assim. É algo assim muito marcante. E então, meu nome é Rafael, me chamo Rafael. Sou casado com a Marilisa, pai do Adiel. Nós servimos a Deus aqui no Ministério Batista Cristo é a Vida desde 2010. 12 anos. Isso. E eu me criei em uma família de 9 pessoas. Eram meus avós, meus 5 tios, eu e meu irmão. E a minha avó ela fazia um esforço muito grande para que todos fossem cristãos. Né? E então eu fui aluno da Escola Bíblica Dominical desde a infância. E isso me despertou um desejo de construir uma família cristã. Então eu sonhava assim, viver uma história de amor, em casar, ter filhos. Eu vislumbrava um lar, né, cristão. E tu és da onde? Taquara, Rio Grande do Sul. Taquara. Uhum. Aliás, eu sou de Sarandi, vivi em Taquara, mas eu me mudei com 3 anos de Sarandi para Taquara. Né? Aí me criei ali em Taquara. E com 26 anos eu me casei, com 29 fui pai.
Depois me divorciei, mas não desisti daquele ideal assim, de ter um lar abençoado, né? E em 2015 conheci a Marilis, que é minha esposa. Conheci ela aqui na igreja, no MBCV. Em 2016 a gente se casou. E em 2017 ela sofreu um aneurisma cerebral que limitou a fala dela, os movimentos, a cognição. Hoje ela é cadeirante, mas nós continuamos aí, vivendo nossa história de amor, celebrando a nossa união, que é uma dádiva de Deus, e muito feliz. Isso é algo muito relevante e esse é o motivo pelo qual nós trouxemos o Rafael aqui. Porque eu creio que todas as pessoas que se casam, elas desejam esse lar feliz. Mas ninguém, absolutamente ninguém, a não ser que tenha já visto isso antes e escolhido antes, né, Rafael? Pensa em ter uma interrupção dentro dessa relação a partir de um aneurisma, onde a pessoa que era totalmente normal, que tinha todos os seus movimentos, tudo certinho, e de repente para com esses movimentos, de repente se torna dependente, né? Então, eu acho que essa experiência, ela é uma experiência muito marcante na vida de uma pessoa, principalmente de um homem. E no teu livro, tu até relatou ali que em muitas situações o marido, ou o cônjuge, né? Seja homem ou mulher, ele finda largando a pessoa que teve algum tipo de problema, né? Isso é normal? Você que viveu esse momento e que possivelmente conheceu outras pessoas com essa mesma circunstância, me conta sobre isso. É uma coisa normal quando a pessoa tem um acidente, seja ele de qual nível for, ela ser deixada? É comum, né? Comum ver isso. Mas aí eu gostaria de falar assim, um pouco de mim. É difícil avaliar outras situações, né? Outros casais, né? Uhum. Mas nós somos três. Estamos três. Nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo ele vai mudar com o tempo. Nosso corpo muda. A gente envelhece, o cabelo fica branco. O homem fica barrigudo, né? Uhum. E em alguns casos a pessoa adquire alguma deficiência, como foi o caso da minha esposa. E digamos assim, a degradação do corpo é uma coisa que não se tem como evitar, né? Você pode prevenir de algumas formas, né? Mas como que você alimenta... Nós somos espírito também. Como que você alimenta seu espírito? Eu trouxe aqui, essa aqui é a Bíblia que eu ganhei no meu casamento. Então, a palavra de Deus é um alimento para o espírito. Aqui está o pensamento de Deus. Então nós precisamos manter a ideia no nosso intelecto de que Deus é soberano, de que Ele tem um propósito para a família, isso tudo está na Bíblia. Que Ele é o idealizador do casamento, que Ele quer fazer parte da relação homem e mulher, e nós precisamos manter essas convicções que sustentam o casamento no nosso intelecto. Então eu digo que se você está pensando em se separar, está com dificuldade no casamento, antes de tomar essa decisão, procure saber tudo que a Bíblia diz sobre casamento, sobre divórcio, para você não se arrepender da sua decisão. E então eu falei que nós somos um corpo, nós somos um espírito e nós somos uma alma. E a nossa alma ela precisa ter uma visão romântica do nosso parceiro, do nosso par. A gente precisa renovar a visão da alma, usar um colírio nos olhos. O que é isso? Como que a gente faz isso? É você ver o belo, vislumbrar o belo. Você procurar uma qualidade, uma virtude, ou as virtudes, ou se tiver só uma, vai ser difícil, né? Que a pessoa não tem mais de uma. Mas se tiver só uma coisa, você se apegar naquilo, potencializar aquilo, engrandecer aquilo, porque a tua alma vai acreditar naquilo que você diz. Diga para você mesmo, como a sua esposa é importante para você, como meu marido é importante para mim. Diga para ela, como você é importante, como eu gosto disso em você. Exagere, né? Romantismo é exagero. Você não é linda, você é a mulher mais linda do mundo. E isso aí vai alimentar a tua alma, a tua alma vai acreditar em você, né? Falando para os homens assim, por que você pensar assim, né? Tem homem que gosta de mulher de um jeito, outros gostam de outra. Uma mulher que é feia para mim vai ser bonita para outra. Isso é porque a alma enxerga diferente, a pessoa escolhe, né, amar. Você escolhe, você educa a sua alma. O amor é uma escolha, né? Você pode escolher amar sua esposa. Porque se você não fizer isso, você não educar a sua alma,
a amar sua esposa, logo você vai estar vendo, procurando outras pessoas. Se você não vê a tua mulher como uma princesa, você vai começar a enxergar a princesa fora do teu casamento. E aí o teu casamento vai pro brejo. Olha que palavra para os homens, ai meu Deus do céu. Num mundo onde nós vivemos muito sobre a aparência, né, onde as pessoas estão muito preocupadas com o corpo, com a alma e o espírito, normalmente elas são ignoradas de forma geral, né? Porque todo mundo está muito sensorialmente olhando com seus olhos e desejando com o coração o corpo da outra pessoa. Eu acho muito importante. Mas nesse contexto, como que a gente poderia definir, falando sobre um casamento sério, falando sobre alguém que realmente quer manter uma relação para a vida inteira, né? Porque eu penso, Rafael, que ninguém casa para se separar, né? Ninguém casa para se divorciar. As pessoas casam porque querem ter uma relação comprometida com alguém. Então, mas nesse mundo que nós vivemos hoje, não vamos falar de nós, da nossa geração, com a nossa faixa etária. Vamos falar da próxima geração que está subindo agora. Teu filho, Adiel, quantos anos tem? 15, né? 16, né? Então, o que sobra para eles com respeito a esse assunto chamado amor comprometido? Tu acha que essa próxima geração ela vai conseguir enxergar, entender o amor dessa maneira? Porque a gente tem visto, a gente trabalha muito com pesquisa e hoje os casamentos dessa geração duram em torno de 4 anos. Por que eles duram em torno de 4 anos? Porque os primeiros 2, 3 anos ainda estão na fase da paixão. Na psicologia, paixão é uma demência temporária, onde a pessoa, né, ela não consegue concatenar muito bem. E 1 ano depois, né, mais 1 ano, é para a pessoa ver, não era isso que eu queria. E aí simplesmente não existe um compromisso, existe uma relação que se não deu certo, não deu certo, né? Como é que tu enxerga essa próxima geração nesse quesito comprometimento para toda a vida? Eu vou falar baseado assim na experiência que eu tenho, né, de ter um filho adolescente. Eu digo assim que a verdade ela marca a pessoa em qualquer tempo, em qualquer geração. E tem um fundamento muito forte para uma relação. Se você já é casado, você está pensando em casar, mas se você já casou com a base errada, né, como a pastora falou, né, nós somos 3, né, nós somos corpo, alma e espírito. E a primeira impressão que tu tem de uma pessoa é o corpo sempre, é o que você vê, é o que está visível, né? E a pessoa se casa na paixão, porque achou bonita, teve aquele encanto que depois não se sustenta, né? Mas ainda tem tempo de consertar isso, porque existe uma base que é o temor a Deus. O temor a Deus é uma base que sustenta o casamento. Porque se você for uma pessoa que tem temor, eu falo no sentido de respeito, né? Considera a vontade de Deus e você tem um relacionamento com Deus. Quando teu casamento estiver difícil, estiver ruim, e você vai considerar o que Deus quer e vai conversar com Deus antes da tua decisão, né? O que Deus quer do teu casamento. E eu quero dizer para ti que Deus tem uma vida abundante. O casamento é um projeto de Deus que foi feito para ser bom. Deus disse não é bom como esteja só. E quando ele criou a mulher não foi para piorar a vida do homem. Deus fez para ser bom. E ele quer que nós desfrutamos dessa beleza que é o casamento, que é só aqui, né? Diz a Bíblia que na eternidade ninguém se casa. Então que você que não casou ainda, eu recomendo. Eu sou casado e digo que é bom ser casado. E é uma experiência que você tem aqui, né? Depois da eternidade ninguém casa mais. E Deus quer que você desfrute disso, de ver um príncipe do teu lado, ver uma princesa do teu lado. Se você não consegue fazer isso com as suas próprias forças, como eu estava dizendo, né? Educar a tua alma, peça para Deus, que Deus pode. A palavra de Deus ela penetra na nossa alma. E começa por aí, começa buscando a Deus, com o temor de Deus. Eu quero saber o que Deus quer de mim, eu vou procurar Deus e as coisas vão mudar para melhor. Eu acredito que isso acontece em qualquer fase, porque o meu filho ele já sonha em ter um lar, em viver um romance, ter um lar cristão, construir uma família. E acredito isso muito devido
o ambiente que ele vive, né? O fundamento que ele foi ensinado de ter um lar, que não é ter muitas mulheres, que não é olhar a beleza exterior, enfim, eu acho que isso tudo vai construindo o fundamento dessa nova geração. E se ela não tem essa construção? Aí. Se a pessoa não tem essa construção, mas se ela buscar em Deus, eu acredito que Deus vai encaminhando as coisas, né? Que Deus faz com que às vezes o que é para ser maldição se torne bênção. Deus tem esse poder, né? E quando uma pessoa se coloca diante de Deus, acontece algo tão maravilhoso, né? Quanto mais quando um casal se coloca diante de Deus, que o próprio mal não compreende, que não tem limites para uma pessoa que se coloca diante de Deus. Na sinceridade, eu não me refiro só em buscar uma igreja, mas você realmente querer Deus para ti, para tua vida. Deus pode fazer maravilhas. E nesse livro, tu conta, desde o dia que tu conheceu a Mari, todos esses momentos que vocês viveram, para você pedir ela em namoro, para ela dizer o sim, etc. E aí você chega naquele ponto do casamento e depois, quanto tempo, né? Vamos dar um spoiler do livro, né? Mas quanto tempo depois que vocês se casaram que ela sofreu o aneurisma? Bom, foi 11 meses. 11 meses depois do casamento que ela passou por esse aneurisma. E no começo foi um transtorno, né? Que é algo que eu não esperava, que ela não esperava. E a princípio ela ficou numa situação vegetativa, né? Então ela não reagia. Eu tive que fazer muita coisa, tomar a frente de tudo, né? Assumir a função dela, né? Em casa, enfim, na nossa relação. E conservar o amor, né? Acho que o desafio principal é esse aí, né? Quando a pessoa não consegue te retribuir, né? Essa seria a minha próxima pergunta, né? Qual é o maior desafio disso? Que motivo você tem para amar uma pessoa que não consegue te retribuir? Eu volto no que eu falei antes, né? O temor a Deus. Se você tem uma consciência que Deus é soberano, que Ele é o criador do casamento, da família, você não vai fazer nada sem que ofenda a Deus, né? Sem considerar, né, a tua vida com Deus. Porque não tem o que pague a tua vida, a tua comunhão com Deus, não tem preço, né? Nem a nossa própria vida, se for trocar pela salvação, quanto mais é questão de relacionamento, né? Então isso que me manteve ao lado da minha esposa, em primeiro lugar, foi a minha relação com Deus, o temor a Deus. Isso aí foi um fundamento. E depois eu fui aprendendo a amar ela de um jeito diferente, né? Porque ela se tornou outra pessoa. Eu tive que ver ela com outros olhos, né? O corpo mudou, o nosso relacionamento mudou. Eu tive que me apaixonar, amar ela do jeito que ela é. E tive que usar escolher nos olhos que eu falei, né? Ver ela como uma princesa. E isso é constante, meus amigos, eu digo, porque a nossa alma ela não amadurece, é uma criança, ela não cresce. Então ela precisa ser educada o tempo todo. Então eu estou o tempo todo dizendo para minha mulher: como tu é linda, tu é uma princesa, tu é meu tesouro, tu é minha joia. E isso fica forte em mim, assim, que eu vejo ela dessa forma, né? Isso vai sendo uma reconstrução, né? Você tinha um relacionamento antes e depois do aneurisma. Eu acho muito, muito importante falar isso, né? Porque se entende o casamento como reciprocidade, como troca, né? O casamento na nossa mente natural é uma reciprocidade. Eu dou, eu quero receber, enfim. Então eu acho muito importante esse ponto quando ele disse que ele não tem a troca. Você já pensou sobre isso, né? Você não tem a troca. É altruísmo, é abnegação, é uma entrega total. E para isso, sim, ele tem o fundamento do temor a Deus, da busca ao Senhor, desse compromisso que ele assumiu, porque lá esse é um dizer universal, na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença, mas na prática. É muito difícil, quase impossível, né?
Se Deus não estiver fazendo parte da relação, eu diria que é impossível. Porque você se esforça, mas precisa, às vezes, de um impulso divino. O temor a Deus, ele vai te ajudar, né? Mas eu precisei tratar minha alma também. E pela misericórdia de Deus, hoje a minha esposa já me corresponde, né? Então Deus sabe o nosso limite, né? Não sei quanto tempo eu poderia suportar o fato de não ter nenhuma resposta da minha esposa, né? Mas chegou um tempo que ela começou a reagir, né? A pastora acompanhou nessa evolução dela. Começou a reagir, se expressar de alguma forma, fazer sons. Ela não falava no início, ela não reagia, ela não abria os olhos assim, tinha poucas reações. Mas hoje ela já me responde, já sorri, ela já gesticula, me abraça, ela já tem uma interação, né? Então as coisas foram acontecendo, né? E Deus sabe, né, da nossa capacidade. Eu acredito assim que Deus sabe do limite de cada um. Ele me deu essa tarefa, né? Porque ele sabia que eu teria condições, né, com o meu perfil de fazer isso. Nem todos os maridos têm um perfil de ser cuidador, né? Eu conheci alguns casais que o marido ele contrata uma pessoa para fazer isso, que não é errado também, né? É uma forma de amar, né? Ele não abandona a esposa e usa um meio de administrar a situação. Então Deus tem meios, né? Deus vai dar condição pra gente de... Porque assim, se Deus dá uma missão, o casamento, o homem tem a missão de amar a esposa. Tá na Bíblia. Deus dá a condição para isso. De alguma forma a gente vai achar uma maneira de cumprir o nosso dever, né? Se nós quiser honrar isso aí, Deus vai dar condições. Então é isso. E quando a pessoa quiser, como que ela vai adquirir esse livro, Um Amor para Toda a Vida? Como que ela faz para adquirir isso? Aonde que ela pode encontrar? No momento eu tenho ele comigo sempre onde eu vou, né? Então as pessoas que convivem comigo me procuram, eu entrego o livro. Tem também no Instagram, que é Marilisa_Rafael. Ali também pode ser, quem quiser solicitar o livro por ali. E eu pretendo logo em seguida também deixar alguns aqui na livraria da igreja, né? Eu ia dizer para você que é bom deixar para um lugar público, né? Para que as pessoas que quiserem poder também se degustar, porque essa leitura desse livro, olha, eu li em uma sentada, eu li uma vez, assim, eu sentei e li, porque é um livro fluido, um livro fácil de ler, um testemunho marcante, um testemunho que até pode mudar a tua maneira de ver o casamento. Eu acho que isso é importante. Claro que a gente está falando para homens, para mulheres que estão nos assistindo, casados, solteiros também estão nos assistindo, né? Mas é um testemunho que nos dá uma lição de vida de como que a gente pode administrar as adversidades que vão chegando na nossa vida. E às vezes essas adversidades elas são tão maiores do que a nossa mente humana poderia entender, né? Em nenhum momento desse processo, dessa jornada que tu viveu, tu te revoltou com Deus? Ou questionou por que comigo, Deus? Não, o que aconteceu assim no princípio foi eu pensar assim, se eu não estava fazendo alguma coisa de errado na nossa vida, que poderia estar acontecendo para nós, tá passando pelo aquilo, se poderia ser o resultado de alguma coisa, até de uma maldição, né? Será alguma coisa do mal, de origem maligna? Mas eu cheguei à conclusão que não, né? Porque a Mari, me lembra, antes dela perder a consciência, quando ela começou a sentir dor de cabeça em casa, ela dobrou o joelho no quarto e eu estava junto com ela, e ela orou, clamou a Deus e se humilhou e disse para Deus, né, que ainda queria fazer muita coisa. E eu quero dizer que hoje a Mari ganha alma para Jesus. Conheci uma pessoa que está na igreja hoje em função da Mari, né? Ela ouviu o pastor Gabriel pedir oração na instância, né, pela Mari que estava na UTI. A Mari teve 6 vezes na UTI. E quase todas 30 dias, período longo assim, né? E o pastor pediu oração na igreja e aquela irmã estava indo na igreja pensando, não, mas será que adianta já tanto tempo essa pessoa na UTI? Depois que ela viu a Mari frequentando os cultos, ela disse, nossa, mas isso funciona mesmo, e aquilo firmou os passos dela. Então eu acredito que muitas pessoas são edificadas pela vida da Mari.
de ver a Mari cultuando durante a pandemia, inclusive, né? E daí eu concluí que isso não era maligno. Então esse foi o único questionamento que eu fiz, foi, será que é maligno? Será que não é? Então, eu cheguei a essa conclusão que não era maligno, então a gente, desde então, tenta administrar isso e ver o que tem de bom, né? Tudo tem propósito, né? Porque se nós não procurar ver o que tem de bom na situação, a gente vai enfraquecendo e acaba desistindo. Mas eu tenho uma frase muito legal, está aqui na minha agenda, essa agenda eu ganhei de uma amiga, que ela diz assim, ó, que sempre existem, eu vou procurar aqui, sempre existem flores para quem quer ver. É isso mesmo. Sempre existem flores para quem quer vê-las. Então, tá numa situação difícil, se você procurar uma coisa de positivo, você vai achar. Desde que isso não seja um pecado, alguma coisa que tem que ser consertada, né, entre você e Deus. Te apega naquilo que é positivo, que Deus, ele engrandece. Deus faz aquilo se tornar abundante na tua vida e você consegue ser feliz. Olha aí. Eu ia te perguntar isso agora. Tu se sente feliz? Muito feliz, assim. Cumprindo a missão, cumprindo o propósito de Deus. Muito feliz e devo isso à igreja, né? Às vezes a gente não consegue sozinho sair de determinadas situações, né? Mas o fato de estar na igreja, estar em relacionamento com os irmãos, estar em comunhão, se sentindo útil, né? O que me levou a escrever esse livro foi a vontade de ser útil, que isso é importante para a pessoa. A pessoa que está acamada, debilitada, a pessoa que é deficiente, ela tem a necessidade de ser útil, mesmo inconsciente, né? O ser humano tem essa necessidade de não ser visto como um coitado, e chegou um ponto que eu senti esse desejo de fazer alguma coisa a mais, né? De ser útil, porque eu vejo assim, como uma árvore ela não produz fruto para ela própria, o ser humano também tem um fruto dentro de si que tem que ser colocado para fora, em benefício de outros, que Deus mesmo colocou isso, né? E a gente se sente feliz com isso. E aí eu procurei o pastor Gabriel, falei para ele que eu tinha vontade de fazer alguma coisa a mais. Nós já estávamos frequentando os cultos, de certa forma eu via como uma forma de testemunhar, né? Levei minha esposa durante a pandemia, né? Porque a vida verdadeira que Jesus fala em Mateus 16, 24, 25, é isso. É você se doar, você fazer alguma coisa em prol de alguém. Né? Tem a vida normal você trabalha para ti mesmo, semeia para ti mesmo, e a vida que Jesus oferece, ela é diferente. Você faz pelos outros e a colheita daí é abundante. Né? Nós vimos na pandemia aí o governo do estado impondo restrições e bandeira, limitando a atividade e convívio social em defesa da vida. Mas a vida que Jesus propõe é justamente você estar em função da sociedade, você estar envolvido com a sociedade, e daí vem a colheita abundante. Tanto é que muitas pessoas evoluíram e prosperaram durante a pandemia. Minha esposa é um exemplo. Porque a gente acredita que o cultuar, o congregar é um princípio de honra a Deus, e os princípios de honra a Deus estão acima da nossa própria vida, inclusive. Então foi uma coisa que me levou a escrever, foi isso aí, o desejo de ser útil, e isso me deixa feliz, muito feliz. Hoje a gente está envolvido com o Ministério da Família, a gente frequenta ali e está ativo. A Mari se sente bem de estar junto, participando e ali em comunhão, e isso é vida, você está servindo, sendo útil de alguma forma. Olha só, e eu testemunho isso, né? Ele sempre está na igreja. Às vezes as pessoas dão 1000 desculpas para não participar de um culto. Ou tá frio, ou tá muito quente, ou tá chovendo, e tantas outras desculpas, né? Mas o Rafael tem trazido a Mari todos os cultos praticamente, né? E isso é também um motivo de louvor ao nosso Deus. E aí também, né, eu entendo que não assim, ó, claro que é bom ter os amigos, é bom ter pessoas, mas essa relação íntima que você tem com Deus e com ela não se substitui em nada, né? Então, uma ótima maneira, né, de você entender que há esperança nos maiores problemas da vida, sempre há uma esperança. E o Rafael tem dito aqui, né? Olhe o lado positivo, olhe como que você pode melhorar para tornar esse problema menos dolorido, né? Então nós estamos encerrando o nosso MBCVcast, agradecendo a presença do Rafael, mas eu quero deixar um espaço ainda para o Rafael dar uma mensagem, dar uma palavra para esses homens que
Às vezes a mulher tem algum cansaço mesmo, porque às vezes a vida dela é uma loucura, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa, e por conta de coisas que sejam tão pequenas, os maridos têm deixado as esposas e as esposas têm deixado seus maridos por assuntos, por coisas que realmente não seriam justificáveis de terminar uma relação. Então, eu gostaria que nós encerrássemos esse MBCVcast que falou sobre o amor altruísta, mesmo quando você não tem o retorno, dessa maneira. Um incentivo para que você pense. O Rafa já falou um pouquinho aqui, mas eu gostaria de mais uma palavra sobre isso. Rafa? Então, a minha palavra é: ame a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Ame a sua esposa, isso é uma escolha. Restaure sempre aquela visão que te encantou, né, do encontro. Ninguém casa forçado, obrigado. Você casou porque aquela pessoa te agradou de alguma forma. Mantenha vivo isso na tua memória. Celebre o amor, declare isso em palavras para tua esposa. E acho que é isso, né? O mais, Deus dá graça, que Deus abençoe a todos. Amém, até a próxima, Deus abençoe. Compre o livro do Rafael, ajude também ele a divulgar mais esse conteúdo. Até mais.